A membrana respiratória de um animal terrestre de grande porte se ressecaria rapidamente se estivesse exposta sobre o exterior de seu corpo. A natureza evitou esse problema de modo simples. Passou a membrana respiratória para dentro do corpo, onde ela pode manter-se úmida. Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos respiram através de pulmões encerrados dentro da cavidade torácica. No homem, os pulmões ficam cobertos pelas costelas e logo acima do diafragma, o músculo que separa o tórax e o abdômen. Uma passagem liga os pulmões ao mundo exterior, terminando no nariz e na boca. Os pulmões são elásticos, expandem-se e contraem-se. Quando inalamos, os músculos intercostais e principalmente os músculos do diafragma agem juntos para ampliar a cavidade torácica, o que, por sua vez, expande os pulmões. Isso cria um vácuo parcial nos pulmões, para onde o ar se precipita a fim de igualar a pressão. Quando expiramos, aqueles músculos relaxam, devolvendo a cavidade torácica e os pulmões à posição de repouso. Esse movimento volta a expulsar o ar. Para melhor compreender os detalhes do sistema respiratório humano, convém seguirmos o caminho percorrido por uma única molécula de oxigênio representada por este pontinho branco. Quando a cavidade torácica e os pulmões se expandem, a molécula é atraída para uma narina, entrada da cavidade nasal. Logo depois da entrada, ela passa por uma rede protetora de pelos grossos que impedem a passagem de partículas maiores contidas no ar. Ultrapassados esses pelos, a molécula entra numa câmara grande, a cavidade nasal, onde o ar rodopia ao passar por 3 saliências. Observamos aqui um súbito aumento de temperatura. Todas as superfícies dessa câmara são revestidas por uma membrana mucosa, cheia de capilares, que irradiam para o ar o calor do sangue. Continuaremos a encontrar essa membrana mucosa até o fim de nossa jornada. Ela segrega um muco viscoso que serve para capturar partículas e umedecer o ar. O muco é transportado lentamente por um tapete de cílios ondulantes na direção da garganta. Ali, esse muco, carregado de partículas, é engolido. Depois, o sistema digestivo o elimina. Aqui neste corte transversal microscópico, vemos os cílios em movimento. Deixando para trás a cavidade nasal, entramos na faringe. Passamos por uma ampla abertura que leva à boca. Poderíamos muito bem ter tomado um atalho, entrando pela boca e não pelas narinas, mas com isso teríamos perdido o importante processo de aquecimento, umidificação e filtragem que ocorre na cavidade nasal. Essa porção inferior da garganta serve a 2 finalidades. Tanto o alimento como o ar passam por ela. Mais adiante, a passagem se divide. O alimento segue por aqui, descendo pelo esôfago. O ar passa por aqui, pela laringe. Quando o ar toma o caminho errado e desce pelo esôfago, o estômago simplesmente o devolve com um arroto. Mas se alimento ou bebida descem pela laringe até os pulmões, pode haver problemas sérios. Uma parte da laringe que se estende até dentro da faringe reduz essa possibilidade. Essa saliência cartilaginosa é a epiglote, que funciona como uma válvula. Quando engolimos, a epiglote fecha a parte superior da laringe. Depois que o alimento passa, ela se abre de novo. Nos homens, pode-se ver externamente essa ação da laringe. É a subida e descida do pomo de Adão. Às vezes, o alimento passa pela epiglote e desce pelo tubo errado. Quando isso acontece, há um reflexo de tosse, e a arremetida do ar em geral basta para expulsar o alimento. Como vimos, a epiglote é uma extensão da laringe. A laringe propriamente dita é uma caixa cartilaginosa que forma uma passagem da faringe para a traqueia. A parte interna é atravessada por um par de ligamentos, as cordas vocais. A elas e a cartilagem adjacente ligam-se músculos. Quando relaxamos esses músculos, o ar passa livremente pela laringe. Quando os contraímos, as cordas se retesam e, se expirarmos ao mesmo tempo, elas vibram, produzindo som. Pelo controle e alteração da tensão muscular sobre as cordas vocais, podemos produzir uma grande variedade de sons, a que a língua e os lábios dão forma. Abaixo da laringe fica a traqueia. Daqui para frente, a jornada será tranquila. Talvez você tenha notado que aqui os cílios da membrana mucosa batem na direção oposta.
Isso vem acontecendo desde a laringe. As partículas de poeira detidas aqui têm de ser levadas para cima, até a garganta. A traqueia é mantida bem aberta por anéis cartilaginosos em forma de C. Na parte inferior, a traqueia se divide em dois tubos, o brônquio direito e o esquerdo, e nossa molécula penetra no pulmão. Os brônquios se ramificam repetidamente, formando uma rede de passagens aéreas dentro de cada pulmão. Dos brônquios menores partem os bronquíolos, os menores condutos aéreos. Os bronquíolos se ramificam e terminam em aglomerados semelhantes a caixas de uvas, formados por sacos de ar microscópicos, os alvéolos. Nesta ramificação final, chegamos ao fim da membrana mucosa. Ao penetrar no alvéolo, nossa molécula de oxigênio finalmente deparou com a membrana respiratória que é formada pela fina parede do alvéolo. Na parede interna, vemos a rastejar uma criatura estranha. Ela é a última defesa do corpo contra as partículas da atmosfera. Não é fácil para uma partícula de pó chegar tão longe sem ter sido capturada pela membrana mucosa. Quando a partícula chega até aqui, compete a essa criatura eliminá-la. Trata-se de um macrófago, um dos glóbulos brancos especializados do sangue. Este aqui vive nos alvéolos, onde rasteja de um para o outro, ingerindo poeira, fuligem e bactérias. Durante toda a nossa viagem, o calor e a umidade vêm aumentando. É assim que o corpo prepara o ar para sua entrada nos alvéolos. É preciso que haja aqui bastante umidade para manter úmida a membrana respiratória. As paredes dos alvéolos são revestidas por uma película de umidade. Como se pode adivinhar, aqui as condições são perfeitas para a difusão. Nossos dois pulmões encerram mais ou menos 750 milhões de alvéolos. Vistos num corte microscópico, esses minúsculos sacos de ar dão ao pulmão um aspecto esponjoso. Os espaços maiores são seções transversais de tubos brônquicos e de vasos sanguíneos. Se representássemos num plano toda a superfície da membrana respiratória, todas as paredes de todos os alvéolos, teríamos uma área de mais de 84 metros quadrados. Esse espaço é mais que suficiente para fazer a difusão do oxigênio e do dióxido de carbono, a fim de manter a vida dos 100 trilhões de células do corpo humano. O veículo entre a membrana respiratória e as células do corpo é o sangue, tal como acontece na minhoca e no peixe. O sistema circulatório se entrelaça com a rede de tubos brônquicos nos pulmões. Esse sistema forma uma trilha contínua de vasos sanguíneos que chega a todas as partes do corpo. Todas essas trilhas se reúnem no coração, a bomba central pela qual passa todo o sangue. Este é um glóbulo vermelho e ele tem uma atribuição especial. Verdadeiro burro de carga da corrente sanguínea, este glóbulo vermelho tem a missão de transportar oxigênio em maior quantidade e mais depressa do que um simples fluido. 25 trilhões de glóbulos vermelhos correm pelas veias, artérias e capilares do sistema circulatório. Constituem quase toda a parte sólida do sangue. A parte líquida é o plasma. Imaginemos que este seja o único glóbulo vermelho e que vamos acompanhá-lo por um circuito típico. Vamos começar daqui, do lado direito do coração. Nossa viagem começa com uma batida do coração. O primeiro destino é um dos pulmões. Aqui o caminho se ramifica continuamente, levando o sangue através dos menores vasos sanguíneos, os capilares. Uma rede de capilares circunda cada alvéolo. No interior de um alvéolo, nossa molécula de oxigênio se dissolve na película de umidade e se difunde pela fina membrana respiratória, penetrando num capilar, ao mesmo tempo em que o glóbulo vermelho passa pelo mesmo alvéolo. Nossa molécula de oxigênio, assim como muitas outras, prende-se no glóbulo vermelho, dando-lhe uma coloração mais viva. O glóbulo oxigenado volta então para o lado esquerdo do coração, completando a primeira volta de seu circuito. O coração torna a impelir o sangue, desta vez para suprir as necessidades de oxigênio do resto do corpo. O rumo que ele toma é determinado quase inteiramente pelo acaso. Mais uma vez, o sangue é conduzido aos capilares. Ao redor deles, todas as células vivas queimam oxigênio e acumulam dióxido de carbono. Ao atingir células que contêm menos oxigênio do que o sangue, o glóbulo vermelho difunde sua carga de oxigênio. Ao mesmo tempo, absorve um pouco do dióxido de carbono que foi difundido na corrente sanguínea. Quando o glóbulo vermelho perde oxigênio, torna-se de um vermelho opaco.
Agora ele volta ao lado direito do coração, completando a segunda volta de seu circuito e retornando à posição de partida. Daqui ele recomeça de volta a um pulmão e aos capilares que cercam o alvéolo, onde ele deixa sua carga de dióxido de carbono e pega uma nova carga de oxigênio. Aqui uma molécula de dióxido de carbono sai de um capilar e se difunde num alvéolo. Vamos acompanhá-la em seu caminho para fora do sistema respiratório. Ela sai pelo mesmo caminho por onde entrou o oxigênio. Quando exalamos, o ar é expelido, subindo pelos tubos bronquiais, pelos brônquios, saindo do pulmão, entrando na traqueia, subindo pela traqueia, passando pela laringe, pelas cordas vocais, pela epiglote, subindo pela faringe, entrando na cavidade nasal, atravessando os pelos do nariz e saindo das narinas. O oxigênio entra, o dióxido de carbono sai. Respiramos cerca de 14 vezes por minuto, mais de 20 mil vezes por dia. Como a respiração é controlada pelo sistema nervoso central, não precisamos nos preocupar com ela. Dormindo ou acordados, o cérebro envia automaticamente impulsos nervosos para os músculos respiratórios em nosso tórax. Sensores especiais, aqui e aqui, são vitais para o ritmo de nossa respiração. Eles detectam os níveis de dióxido de carbono. Se há excesso, enviam essa informação ao cérebro. E a intensidade respiratória aumenta para reduzir o nível de dióxido de carbono. Durante nossas atividades diárias, alternamos rapidamente entre a respiração rápida e a lenta, conforme as necessidades de oxigênio do corpo. Entretanto, podemos desligar o sistema respiratório autônomo. Podemos prender a respiração sempre que desejamos. É evidente que não podemos prendê-la indefinidamente. Nosso corpo não suporta a falta de oxigênio por muito tempo. A maioria das pessoas consegue prender a respiração durante 1 minuto, enquanto outras a prendem por mais de 4 minutos. Às vezes, nosso sistema nervoso autônomo funciona mal. Soluços são um problema comum. Eles acontecem porque um sinal nervoso incorreto está sendo enviado aos músculos do diafragma, fazendo com que se contraiam no momento errado. Muitas pessoas já apontaram soluções para os soluços. A maioria delas recomenda um choque repentino. Mas, em geral, os soluços desaparecem por si mesmos depois de alguns minutos. A tosse é outra função autônoma, mas também ela pode ser controlada conscientemente. O pigarro é uma forma de tosse controlada, menos violenta. É também um expediente social. Muitas vezes pigarreamos apenas para chamar a atenção de alguém, antes de iniciarmos um discurso, por exemplo. A tosse envolve a porção inferior do trato respiratório. Sua finalidade consiste em forçar a subida e a expulsão de obstruções, partículas e bolos de muco para fora dos pulmões e das vias respiratórias inferiores. É mais comum quando respiramos ar poluído. Fumar é uma excelente maneira de provocar tosse. Os mesmos problemas ocorrem no trato respiratório superior, sobretudo na cavidade nasal. Quando essa área fica obstruída ou irritada, espirramos. A coriza e as fungadelas são outros problemas causados pela infecção ou irritação da cavidade nasal. Aqui está outra função respiratória que você pode estar experimentando neste exato momento. Quando você está quieto, sobretudo se está cansado ou entediado, sua respiração se torna muito superficial. Poucos gases entram e saem dos pulmões. Com isso, o nível de dióxido de carbono em seus pulmões começa a subir lentamente. Os sensores de dióxido de carbono percebem isso. Quando o nível aumenta bastante, eles enviam uma mensagem até o cérebro para corrigir a situação. Não é necessário aumentar a intensidade respiratória, pois basta uma só inspiração bem profunda para eliminar o excesso de dióxido de carbono de seus pulmões. E esta é a função do bocejo. Existe outro tipo de bocejo, e os cientistas ainda não esclareceram sua função. É o bocejo social. Quando uma pessoa boceja, outras começam a bocejar também. Ninguém sabe por que isso acontece. Como já vimos, a área de nossas membranas respiratórias é muito maior do que seria necessário para nossas atividades cotidianas. Precisamos dessa área quando parados. Utilizamos uma área maior durante exercícios extenuantes, mas o excesso de membrana é mais útil quando o corpo combate doenças respiratórias. Em doenças como a pneumonia, a tuberculose ou o enfisema, é a própria membrana respiratória, as paredes dos alvéolos, que é destruída. No entanto, mesmo que percamos metade dos pulmões,
podemos nos recuperar e levar uma vida relativamente normal, embora um pouco mais sedentária. As membranas mucosas e os macrófagos realizam um bom trabalho de eliminação de poluentes aéreos e de bactérias patogênicas, mas o melhor meio de reduzir as possibilidades de um resfriado ou de uma pneumonia ou de inalarmos poluentes tóxicos é simplesmente usar de bom senso. Em dias frios, agasalhe-se bem e evite respirar a poluição sempre que possível. Uma coisa que nem as membranas mucosas nem os macrófagos conseguem limpar é o volume de ar altamente poluído inalado por um fumante. Como a fumaça não passa pela cavidade nasal, a tarefa de capturar todas as partículas cabe inteiramente às membranas mucosas. Da garganta para baixo, elas se irritam e se inflamam. Quando essa poluição atinge os alvéolos, os macrófagos se multiplicam numa tentativa de vencer a sobrecarga, mas se a pessoa continua a fumar, a batalha torna-se perdida. Por fim, as membranas mucosas começam a romper-se. As células ciliadas aos poucos vão morrendo e são substituídas por células lisas. Sem os cílios para lhe dar direção, o muco carregado de partículas forma bolos. A gravidade puxa esses bolos mais para o fundo dos pulmões, obstruindo o fluxo de ar, provocando a tosse do fumante, uma bronquite causada pela fumaça que tenta empurrar para cima os bolos de muco, retirando-os das vias aéreas. Com o tabagismo continuado, o muco passa a obstruir as menores vias aéreas, os bronquíolos. O ar inspirado não consegue sair. Os alvéolos estão entupidos e os pulmões não exalam o ar completamente. E isto é o enfisema. Como resultado dessa doença, as paredes alveolares começam a romper-se. A membrana respiratória está sendo destruída para sempre. À medida que o fumante perde a capacidade de exalar, diminui o volume de ar que pode ser inspirado e a respiração torna-se mais curta e mais rápida. Na fase final, o paciente tem de usar uma máscara de oxigênio. Resta tão pouca área útil da membrana respiratória que ela tem de ser auxiliada pelo enriquecimento artificial do oxigênio. Agora, a membrana respiratória destruída não poderia ser restaurada, mesmo que o paciente deixasse de fumar. Nesse estágio avançado, o enfisema toso está tão debilitado que até mesmo um resfriado leve pode ser fatal. Quanto mais cedo uma pessoa deixar de fumar, melhor. Abandonado o vício, cessa a destruição e começa a fase de reparo. Os macrófagos deixam de ficar sobrecarregados. Desaparece a tosse de fumante. Anos de tabagismo intenso exigem anos de recuperação. Mesmo assim, o sistema respiratório jamais voltará a ser tão bom quanto antes. Por isso, o melhor é nunca começar. O sistema respiratório é a ligação entre nossas células e o oxigênio que nos cerca. Se o prejudicarmos, estaremos limitando nossa capacidade de nos integrarmos ao mundo em que vivemos.